Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ZetaCast. Hoje estamos com Omênia. Omênia faz parte da equipe do CREAS. Também estou com Stephanie, apresentadora aqui do ZetaCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CREAS, o que seria o CREAS. Primeiro, a gente queria agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, por falar desse assunto tão importante. E a gente queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e a sua função no CREAS. Tá bem, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Estarmos aqui hoje. Para mim é de grande significado, porque eu acredito muito que a informação, quando ela é propagada da forma correta, a gente constrói espaços em uma sociedade melhor, né? E muitas pessoas acabam confundindo o que é o CREAS com outros serviços da política da assistência social. E para mim é uma grande oportunidade estarmos hoje aqui falando para vocês, né? Eu me chamo Romênia, eu estou como coordenadora do CREAS aqui do município de Queimadas, mas eu sou assistente social de formação, e aí eu também gostaria de fazer minha autodescrição, né? Mesmo sendo transmitido, eu acredito que muitas pessoas que não têm a visão podem estar e acompanhar, né? Então, eu sou uma mulher branca, uma mulher cis, hétero, branca, baixa, de cabelos curtos, escuros. E essa autodescrição também fala muito da posição e do lugar, de um lugar de fala, né? Que ao longo da nossa conversa, eu acredito que a gente possa estar colocando e discutindo um pouco mais com relação a essas nossas realidades e com relação a quem somos, a pessoa que somos e os lugares que a gente ocupa, né? O CREAS, ele é um serviço municipal, né, que tem um cofinanciamento federal, né? O que é que isso significa, né? Nós recebemos verba do governo federal para realizar a execução, assim como também recebemos do governo estadual e principalmente do governo municipal para que as nossas ações e atividades elas sejam desenvolvidas. O CREAS, ele é um serviço voltado para vítimas de violência, de todas as violências e de todas as vítimas. Então, nós atendemos crianças, adolescentes, mulheres, idosos, homens, pessoas LGBTs, pessoas que sofrem preconceito ou discriminação por sua questão de raça, por sua cor, por sua identidade religiosa. Todas essas pessoas, elas podem ser atendidas no momento que elas sofrem alguma violação de direito no CREAS. E aí nós temos uma equipe que ela é formada por 3 assistentes sociais atualmente, aqui no município, uma educadora social, um psicólogo, uma advogada. E também temos o pessoal do administrativo, né, que nos dá todo o suporte para que os nossos serviços e as nossas ações eles possam acontecer. Cada caso é um caso que chega, cada vítima, né, tem sua particularidade, e aí assim, a gente fala das violações que geralmente a gente se depara, se encontra, mas existe e a perspectiva é de que o serviço ele seja individualizado conforme a complexidade de cada vítima. Mas ele também é um serviço voltado para o coletivo, para o social, para a família, porque a gente não acompanha só o indivíduo, mas a gente também acompanha toda a família que esteja, né, junto com aquela pessoa que sofreu violência. E como o CREAS atua nos direitos humanos? É um serviço que a gente lida diretamente com a vítima, né? E aí os direitos humanos ele vem na perspectiva de fazer com que a gente possa vivenciar, né, numa sociedade que alguns princípios eles sejam estabelecidos de forma harmoniosa. Apesar de que, quando a gente fala com relação a direitos humanos, nós temos algumas dificuldades de compreensão, né? Infelizmente, muitas pessoas, se a gente falar assim, solto, direitos humanos, geralmente o pessoal já coloca de uma forma pejorativa, que isso é muito ruim. Porque os direitos humanos é uma coisa que ela é mundial, ela é universal, aonde garante que a nossa sociedade ela possa se desenvolver de forma harmoniosa.
E ele surge a partir do momento em que nós tínhamos, né, várias atrocidades, e para que essas atrocidades não venham a ocorrer novamente, se constitui os direitos humanos como um tratado, um acordo realizado por vários países, né? Seja com relação para que a gente não tenha mais uma sociedade escravocrata, né? Para que a gente não tenha uma sociedade em que as pessoas trabalham sem direitos, como já vivenciamos na história né, da humanidade. E aí a relação né, do serviço CREAS com a questão dos direitos é justamente fazer com que aquela vítima ela possa ter a sua vida ressignificada e que aquela situação de violação ela possa não mais persistir na vida daquelas pessoas. Então o CREAS ele vem nessa perspectiva de fazer com que, com os nossos acompanhamentos, né, sociais, educacionais, psicológicos e de direitos, que aquela vítima ela possa sair dessa relação e dessa situação de violação de direitos. E qual é a sua função, CREAS? Hoje eu estou como coordenadora, né? E aí minha função é fazer com que possamos administrar todas as demandas que chegam conforme a equipe que nós temos e fazer com que os serviços eles possam ser atendidos. E aí eu digo os serviços porque no CREAS a gente não tem só um serviço, né? A gente também faz o serviço de abordagem social, que é o momento em que a gente aborda, a gente procura, né, algumas pessoas que estejam em situação de rua, na perspectiva de fazer, né, porque aí, lógico, precisa muito deles, fazer com que eles possam sair dessa situação de rua, ou até mesmo entender, compreender o porquê que eles chegaram até esse momento. Como também a gente busca, enquanto rede, encaminhar para os serviços que possam estar apoiando e que possa fazer com que o motivo pelo qual essa pessoa está em situação de rua, ele possa ser superado. Isso não quer dizer que a gente tira as pessoas da rua, porque a gente não tira, né? A gente não tem esse serviço e não é nosso objetivo. O nosso objetivo é compreender e acompanhar essa pessoa. Porque são diversos motivos que levam para uma pessoa estar em situação de rua, né? Desde questões financeiras, né? Com a pandemia, nós tivemos vários casos de pessoas que ficaram sem ter renda e por isso não tiveram mais condições de pagar, né, para o local onde ele estava onde ele estava, né, que tinha sua habitação, e aí ele faz com que vai para a rua como a única alternativa. E dependendo do que leva a pessoa, né, para a situação de rua, é possível estar fazendo os encaminhamentos para que ele possa sair dessa situação. Mas tem as pessoas que estão na rua porque querem estar na rua. É uma opção estar na rua, né? Porque levam sua vida conforme desejam. Então, estar naquela situação, por mais que para muitas pessoas seja absurdo, né, seja inaceitável, mas para aquela pessoa que está ali, e aí é decorrente de vários motivos, né? Seja de uma questão de drogadição, seja de uma questão psicológica, seja de questões afetivas e emocionais, mas que faz com que ele esteja bem ali. Então, enquanto serviço público, porque isso também é muito importante a gente colocar, né? Nós somos um serviço público. A nossa perspectiva, diante das nossas atribuições, é garantir, pelo menos, que aquela pessoa tenha o direito de estar ali na rua, como ela deseja. E quais são os principais casos que você atende no CREAS? Bom, a gente atende diversas violências, né? A gente atende violência, negligência, que é quando quem deveria prover, garantir os direitos básicos, né, garantir o direito de vida, ele não o faz. E aí ele negligencia. Tipo, exemplo, porque geralmente acontece com crianças e idosos, né? A criança que ela não tem sua higiene cuidada, não tem sua alimentação cuidada, não se tem uma garantia emocional, ou seja, ela é sempre tratada de forma muito agressiva, pode se constituir como negligência, onde
Quando os pais não garantem as vacinas, não garantem a criança estar na escola, isso pode se constituir como negligência. Essa é uma das que a gente mais atende. Sempre, assim, tanto com idoso como com crianças e adolescentes, né? Geralmente acontece, mas não chega tanto também com pessoas com deficiência. Tem casos de pessoas com deficiência que não têm os seus direitos garantidos, que também chega para a gente como uma questão de negligência. Mas aí a gente também atende a questão de quem sofre violência física, de quem sofre violência psicológica, porque muitas vezes, principalmente voltado para a questão da mulher, no círculo de violência contra a mulher, inicia-se geralmente com a violência psicológica. E a gente meio que normaliza. Por termos uma cultura que ela é muito patriarcal, em que ela envolve, né, e muito machista, faz com que algumas determinadas coisas que são faladas para as mulheres, elas se tornem naturais e comuns. E isso pode se constituir como violência psicológica, do tipo, você não sabe fazer nada que preste. Isso é uma violência psicológica, porque está diminuindo e tirando a dignidade daquela mulher como uma pessoa que consegue fazer, né, suas atividades. Pode não ser do agrado da outra pessoa, mas isso não significa que ele tenha o direito, ou ela, porque mulheres também podem ser agressoras, né? Infelizmente a maioria dos agressores são homens contra a mulher, né? E isso não dá o direito dele de dizer o que ele pensa e o que ele quer, de retirar a dignidade daquela mulher enquanto sujeito. Então, a gente tem também, né, muitos casos de violência contra a mulher, e aí na violência contra a mulher a gente consegue visualizar que existe todo o círculo. São poucas as mulheres que chegam quando ainda está só na violência psicológica, geralmente as que chegam, e as que também são noticiadas, né? São aquelas mulheres em que a violência ela já tem chegado à física, né? Já existe a ameaça, já existe um risco de vida para aquela mulher. Que geralmente quando noticiam são essas, né? Elas já passaram por todo o círculo. E esse círculo é a violência psicológica, a violência patrimonial, que chega também muito com relação à pessoa idosa, aonde quem deveria cuidar acredita porque aquele idoso dá trabalho, pode pegar o cartão dele, os recursos financeiros dele, suas propriedades, o que ele tem, e pode usufruir como bem entende e não garantir o bem-estar daquele idoso. Se tem também muito, né, casos que chegam para a gente com relação à violência contra a mulher, né, contra a pessoa idosa e contra a criança e adolescente. Esses são os três que a gente mais atende nas suas diversidades, né? Geralmente é muito difícil, mas chega também contra a pessoa LGBTQIA+. Mas ainda é um público que não vem tanto, que assim, que a gente imagina, né, que diante da sua realidade, por não se achar sujeito de direito diante da sua forma de viver, né, faz com que ele acredite que não tenha local ou espaço para recorrer para um suporte e uma ajuda. E aí são poucos os casos que a gente atende com relação a esse público. Né? Assim também com relação ao público que sofre preconceito e discriminação por questão de cor. É muito difícil chegar, porque infelizmente na nossa sociedade se coloca como algo normal. Né? Normal falar sobre o cabelo do outro, normal colocar que o outro. Né? Infelizmente na nossa sociedade quem mais morre, né, por meio dos policiais são as pessoas negras. E isso as pessoas muitas vezes não querem nem falar. Né, não querem se colocar e acreditam que a luta, né, contra o preconceito racial deve ser algo só estabelecido pela população negra. E não. Deve ser uma responsabilidade de toda uma sociedade para que a gente possa ter, de fato, né, os nossos direitos humanos garantidos. Quem pode procurar o CREAS? Todas as pessoas podem procurar o CREAS. Todas. Né? Dificilmente a própria vítima chega até o CREAS.
Geralmente, ou é alguém que visualize, que sabe que aquilo não deveria estar acontecendo, e aí leva para a gente a demanda, né? O CREAS ele não tem um papel de investigação, de saber se ali está acontecendo ou não aquela violação. O nosso papel é atender aquela pessoa que possa estar como vítima e, com os atendimentos, fazer com que ela possa visualizar saídas para essa situação. Assim também como a gente pode fazer alguns encaminhamentos para a rede de atendimento, né? Do tipo, o idoso ele está em situação acamado, a família não cuida bem, a gente pode estar chamando a política de saúde para reforçar no acompanhamento e no atendimento para aquele idoso. Assim também como a gente pode estar encaminhando e solicitando um acompanhamento para uma criança, para uma mulher, em todas as suas configurações. Então, o serviço especificamente, né, é a gente visualizar a problemática e tentar fazer com que, porque geralmente a vítima não consegue visualizar que está. O mais comum que a gente pega são idosos que sofrem violência física, psicológica, patrimonial e moral dos seus cuidadores, e eles, quando a gente pergunta, eles negam. Porque eles acreditam que aquele cuidador tem os problemas, não cuida bem, mas é o que eles têm. Então, o medo de não ter nem aquele cuidador, mesmo que de forma muito errada, né, que não cuida, a sensação de que eles não estão, né, é bem pior. O pensamento deles é, eu tenho ele, se eu não tiver ele, como é que vai ficar a minha vida? Então, o nosso trabalho é fazer com que esse idoso ele visualize que existem outras alternativas, que ele não precisa estar naquele sofrimento. Assim também como a gente chama os cuidadores para... A gente não tem a prerrogativa de atender agressores, né? A gente não tem prerrogativa de estar judicializando, porque não compete a gente a investigação. Né? A investigação é para a delegacia, é para a polícia, né? É para o sistema de justiça, não compete a gente. Mas a gente trabalha em parceria, na perspectiva de que se o caso só vai ser resolvido sendo encaminhado para o Ministério Público ou para a delegacia, a gente realiza os encaminhamentos que são necessários e orienta, né, essas vítimas a estarem buscando por seus direitos. E qual foi o caso que mais marcou, assim, para você no CREAS? Teve até uma violência que eu não falei, né? Quando a gente estava colocando, que é uma que sempre marca. É quando a gente trata com relação à violência sexual. Seja criança, adolescente, ou seja de mulheres. A gente já teve até casos de idosos. Eu estou, né, no CREAS há mais de 10 anos, não daqui do município. No município eu assumi em julho deste ano. Mas eu já tenho uma experiência de mais de 10 anos em CREAS. Sempre choca no momento em que quem deveria estar provendo é quem viola. Né? Quem deveria cuidar, quem deveria ser responsável, é aquele que coloca o outro ser humano como se fosse um objeto. Então, tem vários casos que chocam a gente. Né? Mas é sempre nessa perspectiva de quem deveria ser cuidador, não cuida. E quais são os profissionais do CREAS? A equipe mínima, né, é formada por assistente social e psicólogo. Esses são profissionais que eles devem existir, né, é obrigatório a existência deles, mas os nossos trabalhos eles só conseguem ser desenvolvidos se a gente tiver também a parceria e a contribuição dos demais, que são advogados e educador. Né? Não se tem como termos um bom trabalho se essas 4 profissões não se intercalarem, não dialogarem, não agirem nos serviços e nos atendimentos com as vítimas. Porque cada um tem um papel diante de cada caso. Né? Como eu coloquei, geralmente nós trabalhamos intercalado com o sistema de justiça.
Então, fica muito difícil se eu não tiver um advogado que possa estar orientando a equipe, porque essa é a principal função dela, mas também fazendo as orientações para com os usuários, né? As pessoas que estão vítimas e estão em atendimento e acompanhamento nos nossos serviços. Romênia, a advogada vai advocaciar para aquela vítima? Não. Ela é advogada do CREAS. Ela vai orientar, ela pode encaminhar e ela pode esclarecer, mas ela não atua como advogado das vítimas. Não é essa a função dela, né? O psicólogo vai atender de forma terapêutica, fazendo com que aquela pessoa possa ressignificar, né, a situação de violência. Ele presta alguns acompanhamentos e quando ele visualiza que se faz necessário um atendimento psicoterápico, ou seja, que precisa de um tempo maior para sanar e para que seja visualizado as questões que levou aquela pessoa a estar como vítima, aí ele faz um acompanhamento para a rede de saúde, porque este atendimento, né, psicológico, terapêutico, ele tem que ser realizado na saúde. Ele faz alguns atendimentos na perspectiva de fortalecer essa vítima, até para que ela chegue para o acompanhamento e para o atendimento na saúde. Né? E aí ele só pode encaminhar, ele geralmente tem existe algumas especificidades, né, para que aquela pessoa não se sinta, não precise colocar novamente, que os nossos acompanhamentos são mais prolongados, mas nunca na perspectiva do terapêutico, né? A educadora social, ela desenvolve principalmente, porque aí é também um outro serviço que a gente atende, né, que é o acompanhamento de adolescentes que cometeram atos infracionais e, diante do seu ato, foi responsabilizado para cumprimento de medida socioeducativa. E aí, o que é a medida socioeducativa? Ela tem 3 formas, né? Ela pode ser em meio aberto e em meio fechado. Em meio aberto, existem 2 modalidades para ela ser aplicada, que é a liberdade assistida, que é onde a gente fica acompanhando aquele jovem, realizando alguns atendimentos para que ele possa não vir mais ou olhar diante do que ele fez e visualizar que não é o caminho melhor para a sua vida, como também, que é a mais comum, a mais aplicada das medidas, que é a prestação de serviço à comunidade. E aí a prestação de serviço à comunidade é fazer com que o jovem ele crie uma responsabilidade. Ele possa estar num espaço, geralmente são espaços públicos, onde ele desenvolve uma atividade que possa fazer com que ele possa ressignificar o ato que ele cometeu. Então, a gente presta o acompanhamento desses jovens. E a educadora social ela tem como responsabilidade principal fazer esse acompanhamento. Além de também atender e acompanhar todas as crianças e adolescentes que chegam ao nosso serviço. Ela faz também esse acompanhamento, principalmente para que a gente possa estar fazendo uma ligação e uma comunicação, né? Dos fatores educacionais, o desenvolvimento dessa criança está sendo conforme a idade dela, está sendo conforme a realidade dela. A educadora social e o psicólogo também tem essa prerrogativa de estar fazendo esse acompanhamento e visualizando. Nossa educadora social também desenvolve uma outra função que é muito importante, que é voltada para a questão do combate ao trabalho infantil, que também é né, infelizmente, ainda muito recorrente na nossa sociedade, ainda é uma violação, né, existe todo um arcabouço legal que estabelece, né, de que até os 14 anos nenhuma criança, nenhum adolescente deve trabalhar, porque isso influencia diretamente no seu desenvolvimento psicológico, emocional e físico e de saúde, né? E aí a gente também trabalha na perspectiva de realizar algumas campanhas de combate ao trabalho, que é uma discussão ampla, que muita gente não concorda, porque não consegue distinguir o que é da responsabilidade com o que é um trabalho infantil, né? Porque não é trabalho infantil a mãe e o pai solicitar que o filho arrume a cama, que lave uma louça.
Mas se aquilo for algo que seja constante, para se ter uma renda no final, para se ter um retorno financeiro ao final, isso pode se constituir como trabalho infantil. E muitas vezes a gente se depara com famílias, né, que levam as crianças para ajudar na faxina, para ajudar no roçado. Mas no momento que a gente coloca e estabelece uma obrigação para aquela criança ou para aquele adolescente, de forma que ele ainda não esteja preparado, nós estamos violando o direito dele. Como? Principalmente no momento em que é muito costumeiro acontecer, é no momento em que a criança precisa ir para o roçado antes de ir para a escola. Então, chega na escola já cansado, já não consegue absorver e entender o que é passado ali naquele momento. Como também, ou muitas vezes, a criança fica em ambientes que não estejam, que não sejam salubres, do tipo em bares, em que não garante que aquela criança vai ter um bom sono, para que no outro dia ela possa conseguir absorver o que está ali acontecendo na escola. Então, a gente também, a educadora social, ela tem como uma grande responsabilidade desenvolver atividades nessa perspectiva, de esclarecer o que é trabalho infantil, como é que a gente pode combater. Porque, assim, legalmente, a partir dos 14 anos, os adolescentes eles podem desenvolver uma atividade laborativa, o que é isso, né? É algo que você realiza e tem um retorno financeiro para você. Mas esse trabalho ele tem que ser supervisionado, ele tem que ser garantido os seus direitos, tem que se constituir, ter carteira assinada, ter FGTS, ter direito às férias, que é o que a gente chama da lei da aprendizagem, né? E a gente também faz esse acompanhamento, né? A gente também participa do Fórum de Aprendizagem do Estado da Paraíba, onde a gente vem nessa perspectiva de fazer com que a aprendizagem seja algo a ser alcançado, né? Para os adolescentes, que eles tenham esse direito garantido. E aí, como ter esse direito, né? São todas as empresas que podem ter aprendiz? Não. Para se ter aprendiz, a lei coloca que precisa se ter pelo menos 7 pessoas desenvolvendo a mesma função. E essa função ela tem que ser uma função técnica. Porque para ser jovem aprendiz, você tem que desenvolver as atividades, mas também participar de um curso, onde você vai estar se preparando tecnicamente para aquela atividade que você está desenvolvendo. Além de estar também matriculado regularmente na escola, né? Então, a lei vem para nos proteger. Muitas vezes a gente não dá devida importância por uma questão de necessidade, né? Por uma questão de realidade, né? Do conjuntural, familiar. Mas, né, a gente deve buscar efetivar essa lei. Né? Então, a gente não pode banalizar nem inferiorizar a questão do que todo mundo tem que trabalhar, né? Toda criança, todo adolescente tem que trabalhar, porque aí a gente volta, né? Como é um programa da escola, lá para a idade industrial, né? Para a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, na verdade, né? Que as crianças eram levadas para as fábricas para poder garantir que a renda daquela família aumentasse um pouco mais. E a gente não pode efetivar isso, a gente tem que efetivar de que aquele trabalhador ele tem que ter direito a trabalhar e ter um dinheiro digno, compatível a sustentar a sua família. É por isso que a gente tem que buscar os nossos direitos, né, nessa perspectiva. Porque no momento que a gente ou financia, né, porque no momento em que eu tenho uma criança lá na feira carregando um carrinho para ganhar um trocado e eu pago essa criança, eu estou ajudando e colaborando e contribuindo com o trabalho infantil. Eu não estou combatendo. Mas ele precisa fazer isso porque a família passa por necessidades. Então, eu tenho que lutar, eu tenho que buscar estratégias para que aquela família saia dessa situação sem precisar que ele trabalhe. E é isso que também a gente faz. E qual seria o seu local de trabalho? Seria diretamente no CREAS ou seria com parceria a alguma escola, alguma instituição? A gente tem um prédio, né, que estamos aqui próximo, fica em frente ao antigo mercado público, e a equipe se concentra e trabalha lá, né? A gente desenvolve as nossas atividades e a gente tem como um local de suporte fisicamente esse local.
né? Assim como a gente também se encontra, desenvolve e participa das atividades que são voltadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a secretaria na qual tem a gestão dos serviços da política da assistência social, e o CREAS faz parte dessa política. E aí existe parcerias, né, com o Conselho Tutelar, existe parceria com escolas. Ao longo desse ano, nós trabalhamos tanto a temática de combate, né, à violência sexual, que acontece, infelizmente, muito constante, e esse ano nós recebemos muitos casos, infelizmente. Mas eu acredito também que essas demandas sempre existem, mas no momento que eles sabem aonde buscar, elas chegam, né? Então, por uma parte está chegando, e isso é bom, porque a gente consegue ressignificar a vida dessas pessoas, mesmo diante de violências tão cruéis que elas tenham passado. E também trabalhamos a questão do trabalho infantil, né, de combate ao trabalho infantil nas escolas, principalmente nas escolas de Fundamental 1, né, na Judite, na escola do Tião do Rego e na escola aqui no Castanho, né? Nós desenvolvemos algumas atividades voltadas para essas temáticas, nessa perspectiva, né, de que tanto de combater para que crianças não venham a sofrer essas violências, mas também na perspectiva de que, se estão sofrendo, tem um local que elas podem procurar ajuda. Romênia, vocês resolvem tudo? Infelizmente não. Queria eu ter o poder de resolver tudo, né? Mas a gente precisa de uma rede para que as coisas sejam resolvidas. E aí a gente trabalha com a saúde, com a educação, principalmente, com o sistema de justiça, né? Com o Conselho Tutelar, com a habitação, com as diversas políticas que a gente possa ter, que possa nos dar um suporte, e diante de cada caso fazer com que aquela vítima possa sair daquela situação. E quais são os canais de denúncias que vocês usam? A gente recebe as denúncias, né? A gente recebe as denúncias do 155, que é um canal de denúncia anônima do estado da Paraíba. A gente recebe também muito, desde o ano passado, né? Voltou a funcionar o Disque 100, que é o Disque Denúncia, né, do Ministério dos Direitos Humanos. Chega até a gente, e aí, geralmente, quando essas denúncias, eles são encaminhados para os diversos órgãos que tenham competência e que caiba diante daquele caso que é relatado. Para essas denúncias anônimas, a pessoa precisa ter o relato do que é que está acontecendo, o endereço de quem está sofrendo, né, a violência, e informações básicas como nome, né, como ponto de referência, para que as equipes possam chegar. Mas a gente também recebe demandas da delegacia, do Ministério Público e do Judiciário, como uma forma de parceria, né, por entenderem que o nosso serviço é importante para aquelas vítimas. Eles fazem o papel deles de investigação, né, de processual, de acusação para com o agressor, enquanto nós visualizamos e buscamos o bem-estar da vítima. E no dia 10, que é sobre os direitos humanos, qual é a importância? É algo que a gente ainda precisa conversar muito, né? O dia 10 ele entra, né, nos 16 dias de ativismo de combate à violência contra a mulher. Violência essa que ainda é muito constante e muito naturalizada na nossa sociedade, infelizmente. E o dia 10 é uma forma de alertar para que a gente possa despertar quais são os nossos direitos e o que são direitos humanos, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas acabam desqualificando a questão dos direitos humanos. E isso é bem problemático, porque a Declaração dos Direitos Humanos, ela é um mecanismo que nós temos para fazer com que a nossa sociedade ela possa
se desenvolver de forma regularizada. E aí o que é que significa isso? Os direitos humanos, ele vem numa perspectiva de colocar que todos nós, independente do que a gente gosta, independente do que a gente faz, independente do que nós estejamos pensando, nós devemos seguir uma regra de boa convivência. Assim como também nós devemos viver de forma harmoniosa. E aí, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Que o meu pensar, que o meu desejo, que o meu querer, ele não pode ser superior à de uma sociedade. Então, nós temos que buscar um equilíbrio. E os direitos humanos, eles vêm justamente nessa perspectiva, de buscar um equilíbrio. Muitas vezes as pessoas dizem assim, os direitos humanos é para defender bandido, porque não permite que a pessoa que esteja, né, apenada, reclusa, por ter cometido um crime, que essa pessoa sofra violações que faz com que ele tenha sua condição enquanto ser humano colocada em dúvida, né? Ou seja, no momento em que ele é colocado como se fosse um animal irracional, que ele não tenha condições básicas, como condições sanitárias para estar naquele espaço, não ter uma alimentação digna de todo ser humano para comer. Por ser pessoas, né? E aí, assim, os direitos humanos não é só para essas pessoas, mas os direitos humanos também é para toda aquela pessoa que sofre algum preconceito, alguma discriminação por sua forma de ser. Seja por sua cor, seja por sua sexualidade, ou seja por outros diversos motivos, né? Então, nesse dia, o dia 10, é um momento da gente lembrar que todos nós, independente do que a gente faça ou do que a gente é, nós temos direitos. Mas o meu direito, ele não pode ser superior a de uma sociedade. Então, esse é o dia da gente lembrar, né, que nós vivemos numa sociedade que busca uma igualdade, que busca o melhor espaço para todos, independente de quem sejamos. E aí, isso a gente não pode desqualificar, nem pode inferiorizar. Você falou bastante sobre os desafios contra a mulher. Qual seria esses desafios? O principal, né, é fazer com que a mulher enxergue e visualize que ela está num círculo de violência. E aí, por quê? Né? Nós somos influenciadas por tudo que a gente vivencia na nossa sociedade. Né? E assim, não é querendo minimizar ou desconstruir a questão de constituição de família, independente da sua configuração, né? Mas nós somos influenciados para que devemos casar e sermos felizes para sempre. E geralmente a vida não é assim, né? Existem desafios nessa união e nessa convivência. Diante desses desafios e numa cultura machista que nós temos, acaba que a mulher, ela acredita que ela tem que suportar e enfrentar tudo. E chega um tempo e um momento em que a vida dela se coloca em risco diante desse suportar tudo. E, né, legalmente, a gente deve viver bem. Mesmo com desafios, com dificuldades, mas todas as partes de uma família devem estar bem por estar naquela família. E muitas vezes, né, coloca-se a mulher como objeto na qual ela tem que servir e aí muitas vezes, né, essa constituição e essa vida das mulheres, né, não é harmoniosa, mas elas colocam para si que elas têm que tornar harmoniosa, que elas têm que se silenciar, que elas têm que sofrer para poder manter a sua família. E assim, o CREAS não vem para desmanchar a família de ninguém, né? E a nossa perspectiva não é essa, dos serviços voltados à política para a mulher e aos direitos das mulheres. É voltado para que, assim como o homem tem que estar bem, a mulher também tem que estar bem. Né? Os filhos também têm que estarem bem.
E é uma construção. Muitas vezes, num diálogo, numa conversa com a equipe, a gente consegue sanar, né? E o homem consegue, porque geralmente quem é o agressor são os homens, consegue visualizar que o comportamento e que o que ele vem fazendo, ele não deveria. E qual é o principal desafio que o assistente social tem no CREAS? São vários, né? Mas, assim, eu acredito que muitas vezes as pessoas entenderem que a situação de vida que elas estão podem ser mudadas se elas seguirem as orientações, as nossas orientações. Então, eu acredito que hoje o nosso grande desafio é esse. Conseguir fazer com que eles enxerguem, percebam e visualizem que ninguém deve viver com seus direitos sendo negligenciados, sejam retirados, ou assim como ninguém deve viver sofrendo violência. E quais são as estratégias de prevenção da violação de direitos? A gente busca trabalhar algumas temáticas, né, específicas. Diante da realidade, a gente não tem condições, né, eu digo humanas mesmo, enquanto equipe, da gente conseguir fazer tudo. E da gente aprofundar todas as temáticas, né? Mas o que a gente busca é, pelo menos, tratar, né, dos assuntos que são mais constantes na equipe. Então, é por meio de campanhas, né, de divulgação. Eu acredito muito no conhecimento. Se você tem conhecimento sobre algo, você tem condições de escolha, você tem condições de decisão. Então, a gente busca trabalhar algumas campanhas, fazer a divulgação para que possamos fazer com que as pessoas visualizem, né, que se está numa realidade de violação de direito, tem caminhos para sair dessa realidade. Não é fácil, né? A gente não está dizendo que é fácil, porque não é. Mas se tem suporte e com paciência, porque se faz preciso tempo, se consegue, né? Então, a gente procura desenvolver algumas campanhas, principalmente violência contra a mulher, né? Principalmente abuso e exploração sexual contra criança e adolescente e de trabalho infantil. A gente investe muito na questão da criança e do adolescente para que esse ciclo de violação seja cessado o mais rápido possível. Porque muitas vezes são histórias de vidas que chega à fase idosa porque sofreu já muito ao longo daquela vida. E a gente também busca, né, ainda muito, não tanto como a gente gostaria, mas a gente busca também esclarecimento com relação à violência contra a pessoa idosa. Tem algum assunto, algum ponto específico que a gente não perguntou que você tem vontade de falar? Pode complementar. Certo. Eu acredito que a gente conseguiu falar um pouco sobre cada coisa que a gente faz, né, lá no CREAS. Assim também com relação à questão dos direitos humanos. No momento, eu não consigo lembrar de nada que a gente pudesse estar colocando. Com certeza tem. Com certeza eu vou lembrar quando sair daqui. Né? Mas eu gostaria, né, de deixar a mensagem para todos que possam estar vendo ou ouvindo de que a violência ela acontece, né, em alguns locais mais constantes do que outros. Atualmente, nós acompanhamos, né, 168 famílias. Isso não é pouco. Tá? Para o universo de habitantes que nós temos, isso não é pouco. Nossa equipe é uma equipe que tem um assistente social a mais. Era para ter 2 assistentes sociais, nós temos 3. Na tentativa da gente tentar, né, tentativa mesmo, conseguir dar celeridade a todas as situações. Porque tudo que chega no CREAS é urgente.
a gente lida muitas vezes com questões de vida, né? De situações de vida. E as suas soluções, as suas resoluções, elas não são fáceis. Elas precisam de tempo. Elas precisam de um processo de construção, de conhecimento e de envolvimento, né? Entre as vítimas, suas famílias e o serviço. Muitas vezes a gente é visto como se fôssemos aqueles que vamos tirar os direitos. E a nossa perspectiva não é essa, é garantir. Ou visualizar, pelo menos, quais são os direitos que aquelas pessoas possam estar buscando. E nós somos vistos muitas vezes como, não, vai retirar a criança de mim, vai retirar o idoso, vai retirar. E não é essa a nossa perspectiva. Mas acontece. Acontece porque, infelizmente, as famílias não seguem as orientações, né? Não seguem o que a gente conversa, dialoga e planeja para elas. Mas eu visualizo e a gente consegue ter casos exitosos. Às vezes rápido, às vezes dura 1, 2 anos de acompanhamento para que a gente possa visualizar e ressignificar a vida daquela pessoa mudando. Mas uma vez eu escutei de uma promotora que ela diz assim, ninguém nasceu para sofrer. E a gente está aqui para isso, para colocar para as outras pessoas que estão numa situação de sofrimento que ela não nasceu para sofrer. Isso me alegra muito, né? É o que faz com que realmente a gente trabalhe, né, visualizando que aquelas pessoas elas têm sim uma condição de mudar de vida e de sair desse ciclo de violência. Mais alguma coisa? Mais alguma mensagem? Não, agradecer, né? Agradecer o espaço, esperar, né? Se ficar alguma dúvida de quem vai estar nos vendo e nos ouvindo, que possa procurar, né, o CREAS, que possa nos procurar para esclarecer. A gente está todos os dias de segunda a sexta, de 7 a 1 hora, para atender a população de Queimadas, nessa perspectiva, né, de fazer com que a violação ela exista, a gente sabe, em diversos ambientes, em diversos locais, mas que a gente vem na visão e na colaboração, na perspectiva de fazer com que possamos estar constituindo uma sociedade, né, mais igualitária, mais tranquila, em que os direitos de todos, todos, sejam realmente garantidos. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece a sua presença por ter falado desse assunto tão importante. Várias coisas aqui, tenho certeza que muitas pessoas não sabiam, igual a mim. Então, muito obrigada. A gente também quer agradecer a galerinha de casa que está acompanhando os vídeos. É isso, fiquem até os próximos episódios. Mas não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhar. É isso, obrigada. Tchau.